Olá, turmas! Hoje nós vamos estudar o conteúdo concordância verbal. Concordância verbal é a relação estabelecida de forma harmônica entre sujeito e verbo. Isso quer dizer que quando o sujeito está no singular, o verbo também deve estar. Quando o sujeito estiver no plural, o verbo também estará. Regras para sujeito simples. Sujeito coletivo. Nessa situação, o verbo fica sempre no singular. Exemplo: a multidão ultrapassou o limite. Observe que o verbo ultrapassou está no singular, concordando com o sujeito multidão. Por outro lado, se o coletivo estiver especificado, o verbo pode ser conjugado no singular ou no plural. Exemplo: a multidão de fãs ultrapassou o limite. Ou a multidão de fãs ultrapassaram o limite. No caso, as duas formas estão corretas. Coletivos partitivos. O verbo pode ser usado no singular ou no plural em coletivos partitivos, tais como a maioria de, a maior parte de, grande número de. Exemplo: grande número dos presentes se retirou. Grande número dos presentes se retiraram. Também as duas formas estão corretas. O sujeito composto antes do verbo. Quando o sujeito é composto e vem antes do verbo, este verbo deve estar sempre no plural. Exemplo: Maria e José conversaram até de madrugada. Observe que o verbo está no plural, concordando com o sujeito composto Maria e José. O sujeito composto depois do verbo. Quando o sujeito composto vem depois do verbo, o verbo tanto pode ficar no plural como concordar com o sujeito mais próximo. Observe: discursaram diretor e professores. No caso, o verbo discursaram está concordando com o sujeito diretor e professores. Discursou diretor e professores. No caso, o verbo está no singular, o verbo discursou está no singular, concordando com o sujeito mais próximo, que é diretor. Outros casos de concordância. Concordância com número pessoal. Quando o percentual não estiver relacionado a um substantivo, o verbo deve concordar com o número. Exemplos: 1% recebe a ajuda da população de Boa Vista. 10% recebem ajuda da prefeitura local. Quando o sujeito é formado por uma expressão que indica porcentagem, seguida de substantivo, o verbo deve concordar com o substantivo. Observe os exemplos. 25% do orçamento do país deve destinar-se à educação. No caso aqui, o verbo deve está concordando com a palavra orçamento. 85% dos entrevistados não aprovam a administração do prefeito. 1% do eleitorado aceita a mudança. 1% dos alunos faltaram à prova. Quando a expressão que indica porcentagem não é seguida de substantivo, o verbo deve concordar com o número. Exemplo: 25% querem a mudança. 1% conhece o assunto. Bem, turma, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, procure seu professor, sua professora, e até a próxima aula.